Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou falar um pouquinho sobre um tema que é bem polêmico, que é sobre a temperatura da piscina. Nós temos duas modalidades dependendo do lugar, a hidroginástica e a natação. E geralmente quando se fala de temperatura de piscina, é polêmico. Bom pessoal, hoje eu vou falar sobre a temperatura da piscina, como que seria uma temperatura ideal para se praticar, tanto natação quanto a hidroginástica. Geralmente tem uma confusão danada em relação a essa temperatura, porque uns gostam de um pouquinho mais quente e outros gostam de um pouco mais fria. Geralmente quem gosta de água mais fria é o pessoal que nada, o pessoal que se desloca ao longo do fluido durante toda a aula. A pessoa está se deslocando para fazer as séries de natação. E a hidroginástica ela não é diferente. Tem seus deslocamentos, tem suas atividades para se fazer na água, mas mesmo assim o público da hidroginástica sofre um frio danado quando entra na água. Acho que uma parte importante aqui para nós entendermos melhor esse negócio de temperatura de piscina, qual seria ideal, é nada mais nada menos do que entender que a temperatura da água, se estiver muito elevada, não dá nem para a pessoa que está fazendo exercício com hidroginástica e nem para a pessoa que está nadando executar suas tarefas nesse ambiente. Se a água ficar muito quente, o corpo vai superaquecer um pouco mais cedo e aí vai entrar em fadiga, a frequência cardíaca vai ficar toda desregulada e não é legal. Mas se a temperatura ficar muito fria, ou você fica em movimento constante, ou você pode sofrer de hipotermia. Então, essas duas diferenças ali têm um denominador comum, que é uma temperatura ideal tanto para fazer exercício de hidroginástica quanto para se nadar. E a temperatura que geralmente as pessoas fazem os exercícios é entre 29 e 30. 29 já é um pouco mais quente. Aquele pessoal que gosta de nadar e fazer uma série com mais intensidade sofre um pouquinho, mas não tem um desgaste tão grande quando a temperatura da piscina está 31, 31,5. Essas são temperaturas muito altas e isso quem vai sofrer é o nadador e também o pessoal que faz hidroginástica. Por mais que goste daquela temperatura mais quentinha, vai ter um problema ali de fadiga, o corpo vai ficar todo mole. É muito bom para dar uma relaxada, mas quando nós temos exercícios na água, é importante diminuir um pouquinho essa temperatura. Geralmente, um meio termo ali é 28 graus. 27 estourando, porque 27 já fica muito fria para quem faz a hidro. Mas uma coisa importante que eu acho que poderia ser, resolveria todo o problema, é simplesmente entrar num consenso entre os que nadam e os que fazem hidroginástica. Geralmente quando o ambiente está bem frio, quando o tempo já deu uma resfriada aí, o que nós fazemos? É normal, nós vestimos blusa, calça, touquinha, enfim, quando está muito frio a gente faz isso, certo? Para poder garantir o aquecimento corporal. Imagine uma aula de natação ou hidroginástica que acontece nesses períodos de mais frio. A pessoa quando entra na água, ela sente um choque diferente ali, porque a água está a 28 graus, por exemplo, e o corpo está entre 35, 36, 36,5, mais ou menos. No primeiro momento vai sentir um frio danado, mas quando você começa a fazer exercício, começa a se movimentar, você gera um pouco mais de calor e aí fica climatizada a água. É isso que precisamos entender. É isso que você da hidroginástica precisa entender. Então, se nós executarmos movimentos, acelerarmos um pouquinho, elevarmos a frequência cardíaca, aí a temperatura da água vai ficar ambiente. Isso resolve o problema com o nadador e resolve também o problema com o pessoal que faz hidroginástica. É movimentar. Tem que se movimentar o máximo possível. Uma vez movimentando, o corpo eleva a temperatura e aí o exercício flui. E aí também não tem aquele problema com a temperatura, se está mais frio ou mais quente.
Aí nós vamos ter que resolver um outro problema, que é sair da água depois para ir pro chuveiro tomar banho. Aí essa corrente de ar complica um pouco. Mas para se resolver esse problema maior ali entre as atividades físicas feitas nesse ambiente, é nada mais, nada menos do que explorar um pouco mais as movimentações, elevar a frequência cardíaca. Essas são estratégias importantíssimas que dão certo. Não é legal fazer exercícios com a temperatura muito alta e também não é legal fazer atividades, exercícios físicos na água com a temperatura muito baixa. Isso também não é legal. Tem que ter um meio termo. E o meio termo está entre 28, 28,5 até 29. Dá para se fazer um exercício numa boa, tanto a hidro quanto a natação. Bom, pessoal, essa é a dica que eu dou hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nos próximos vídeos.